Bom dia, meus queridos irmãos e irmãs. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo envolva o seu coração nesta manhã. Antes de começar o seu dia, pare um instante. Respire fundo e entregue a Deus suas preocupações, seus planos e seus medos. Hoje, o Espírito Santo quer te lembrar de algo poderoso. Deus vai abrir uma porta para você ainda hoje. Talvez você esteja passando por um momento difícil na área financeira. As contas se acumulam, o salário não cobre tudo e parece que o esforço que você faz não tem trazido retorno. Mas Deus quer que você saiba, Ele não esqueceu das suas promessas. O mesmo Deus que alimentou Elias no deserto, que multiplicou o azeite da viúva, é o mesmo que hoje cuida de você. Em Filipenses 4,19 está escrito: "E o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo as suas riquezas em glória em Cristo Jesus." Observe, todas as necessidades. Isso inclui o pão de cada dia, o emprego, a provisão e até os sonhos que parecem distantes. Deus não apenas abre portas, Ele cria portas onde não existem. Quando o mar se abriu diante de Moisés, não havia uma passagem natural. Mas Deus mostrou que quando a fé vai à frente, o impossível se torna caminho. O mesmo Deus que abriu o mar pode abrir um novo tempo na sua vida. Talvez a sua oração tenha sido repetitiva: "Senhor, eu não aguento mais." Mas hoje Deus te responde: "Filho, eu ainda sou o mesmo." Deus nunca se atrasa. Ele age no tempo certo. E o tempo certo dele pode ser hoje. A Bíblia está cheia de histórias de viradas que aconteceram em um só dia. Em um só dia, José saiu da prisão e foi colocado diante do faraó. Em um só dia, Daniel foi tirado da cova dos leões. Em um só dia, Pedro foi libertado por um anjo da prisão. E esse mesmo Deus está dizendo ao seu coração: "Eu posso mudar a sua história em um só dia." Mas antes de abrir a porta, Deus prepara o coração. Ele não abre para quem ainda não está pronto para entrar. Por isso, se você tem esperado, saiba: a espera não é castigo, é treinamento. Deus não te esqueceu, Ele te está lapidando. Em Deuteronômio 8, Deus explica ao povo que os levou ao deserto para ensiná-los a depender dele, para que, ao chegarem à terra prometida, não se esquecessem de quem os sustentou. Assim é conosco. Muitas vezes Deus segura a bênção, porque antes quer curar o coração. Talvez você esteja ouvindo esta mensagem no caminho do trabalho, com a mente cheia de contas e decisões. Ou talvez esteja em casa, desempregado, sem saber o que fazer. Mas Deus viu a sua fidelidade, viu suas lágrimas e ouviu cada oração. Nada do que você fez por amor a Ele foi em vão. Lembre-se do que está escrito em Gálatas 6:9. "E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos." O tempo de Deus nunca falha, e o que você semeou em lágrimas, colherá em alegria. Senhor, olha agora para quem está ouvindo esta mensagem, para quem tem esperado uma resposta, uma porta aberta, um sinal do teu cuidado. Renova a fé deste coração. Traz esperança onde há preocupação e provisão onde há escassez. Deus vai abrir uma porta para você ainda hoje, mas talvez a maior porta que Ele quer abrir seja a do seu coração, porque é ali que o milagre começa. Quando confiamos de verdade, o medo perde espaço, e quando a fé entra, o impossível se torna apenas questão de tempo. A fé é o que move as mãos de Deus. Em Mateus 9:29, Jesus disse: "Seja feito conforme a tua fé." Não é o tamanho do problema que define o resultado, é o tamanho da confiança em Deus. Portanto, creia, a provisão virá, a resposta chegará, a porta se abrirá. Talvez não da forma que você imagina, mas do jeito perfeito que Deus planejou.
E quando acontecer, você vai entender que cada espera teve um propósito. Senhor, obrigado porque o teu cuidado nunca falha. Mesmo quando não vemos, o Senhor trabalha. Mesmo quando parece o fim, o Senhor está apenas começando. Abre hoje, Pai, portas de sustento, de emprego, de oportunidades e de favor. Mas, acima de tudo, abre portas de comunhão contigo. Se esta mensagem falou ao seu coração, escreva nos comentários Amém ou Eu creio e declare com fé: Deus vai abrir uma porta para mim ainda hoje. Deus vai abrir uma porta para você ainda hoje. Mas até que essa porta se abra, Ele quer ensinar você a caminhar pela fé. Porque a fé não é só esperar, é continuar andando mesmo sem ver o caminho. A Bíblia diz em Hebreus 11:1, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Em outras palavras, a fé é o chão de quem ainda não vê a estrada. É o sustento de quem confia que Deus está fazendo, mesmo quando o silêncio parece longo. Vivemos em um tempo em que tudo é imediato. Queremos respostas rápidas, soluções instantâneas, resultados visíveis. Mas o reino de Deus não funciona assim. Ele trabalha no secreto, planta no invisível e faz crescer quando ninguém mais acredita. Por isso a palavra diz em 2 Coríntios 5:7, porque andamos por fé e não por vista. Quem vive pela fé aprende a descansar mesmo quando o cenário não mudou. Porque a fé não depende do que se vê, ela depende de quem se crê. Deus é fiel e a fidelidade dele não está limitada pelas circunstâncias. Ele continua sendo Deus nos dias bons e nos dias difíceis. E é justamente nesses dias que ele mais se revela. Lembra de Abraão? Deus prometeu a ele uma descendência incontável, mas ele teve que esperar anos até ver o cumprimento. Cada dia parecia igual, mas dentro dele a fé estava crescendo. E quando finalmente o milagre chegou, Abraão entendeu que o maior presente não era o filho, era a intimidade que aprendeu a ter com Deus durante a espera. Assim também acontece com você. Antes de abrir a porta do milagre, Deus abre a porta da comunhão. Porque o que Ele quer dar não é apenas algo, é um relacionamento que transforma tudo. Talvez você esteja orando por um emprego, por uma resposta financeira, por uma virada na vida, e Deus no silêncio está dizendo: filho, confia em mim. Eu cuido até dos lírios do campo e das aves do céu. Será que não cuidarei de você? Em Mateus 6:26, Jesus nos ensina: olhai as aves do céu que não semeiam, nem ceifam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E mais adiante no versículo 30, se Deus veste assim a erva do campo, não vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Esses versículos não são apenas palavras de consolo, são lições de confiança. Jesus está dizendo: vocês não precisam entender tudo, só precisam confiar que eu estou cuidando de cada detalhe. E Deus realmente usa pessoas, momentos e caminhos inesperados para abençoar. Às vezes o que você chama de coincidência é providência. Uma conversa, um contato, um gesto de alguém, tudo pode ser instrumento de Deus. A viúva de Sarepta pensava que não tinha mais nada, mas Deus usou Elias para multiplicar o pouco que ela tinha. O menino que tinha 5 pães e 2 peixes achava que era insignificante, mas Jesus usou a oferta dele para alimentar uma multidão. Assim, também acontece conosco. Deus usa o improvável para realizar o impossível. Talvez o que você tem pareça pouco, mas nas mãos de Deus, o pouco se torna abundância.
porque o poder dele não está na quantidade, mas na disposição do coração que crê. E a fé não é apenas acreditar que Deus pode, é descansar no fato de que ele vai agir da melhor maneira. Porque o amor de Deus é infinito. Ele não ama mais quem tem muito, nem menos quem tem pouco. Ele ama com perfeição, e o amor dele se manifesta em cada detalhe da nossa história. Em Romanos 8:32 está escrito: aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Se Deus entregou o seu filho por amor, você acha que ele vai te negar o que realmente precisa? Não. Deus não se esquece dos seus filhos. Ele sabe exatamente o momento de abrir a porta certa. E enquanto a porta não se abre, Ele está te ensinando a louvar. Porque quem aprende a adorar na escassez, reconhece melhor a bênção quando ela chega. Deus não quer apenas te abençoar, Ele quer te amadurecer. Quer te ensinar a depender, a esperar, a agradecer antes de ver. Senhor, ensina-nos a confiar no Teu tempo, a descansar mesmo quando as contas não fecham, a crer mesmo quando o caminho parece fechado, a seguir mesmo quando a porta ainda não se abriu. Tira de nós o medo e planta em nós a fé que não desiste, que não duvida, que não retrocede. Seja qual for o desafio deste dia, lembre-se, Deus está preparando algo maior. A porta que Ele vai abrir não será apenas de provisão, mas de propósito. Ele vai te abençoar para que você abençoe outros. Porque prosperidade, segundo o coração de Deus, não é ter mais, é servir melhor. Então confie, Deus está movendo os bastidores da sua vida. E quando Ele abrir a porta, você vai olhar para trás e entender: valeu a pena confiar. Senhor, obrigado porque a Tua fidelidade é eterna. Mesmo quando tudo muda, o Teu amor permanece o mesmo. Hoje eu escolho andar pela fé e não pela vista. Eu escolho descansar no Teu amor e acreditar que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Abre as portas certas, Senhor, e fecha aquelas que poderiam me afastar de Ti. Em nome de Jesus, amém. Se esta mensagem falou com você, escreva nos comentários: amém ou eu creio, e declare com fé: Deus vai abrir uma porta para mim ainda hoje. Se esta palavra abençoou a sua vida, siga nosso canal, curta e compartilhe, para que mais pessoas sejam alcançadas pela presença de Deus. Tenha um bom dia na presença do Senhor.